A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, em mais este propósito de entendimento desta ferramenta natural que é a mediunidade. Todos somos médiuns em algum grau, para captar um pensamento, para estabelecer a conexão com algum propósito, para aceitar ideias. E temos os médiuns ostensivos, que são os médiuns já preparados, que têm a necessidade e a vocação de realizar uma tarefa no bem com Jesus, para dar curso a essa ferramenta de modo adequado. Para isso estamos estudando as propriedades da mediunidade, e também as enfermidades dos processos obsessivos. Você que acompanha conosco já sabe que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Permanecemos no programa 1, módulo 3. Hoje vamos iniciar o tema 4, sob o título O Processo Obsessivo. O processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos que culmina com o domínio do obsidiado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. Então não é à toa, meu caro ouvinte, que a enfermidade da obsessão é um dos flagelos da humanidade. E sem o entendimento dessas relações com o mundo espiritual, com a qualidade do nosso caráter e interesse, para onde buscamos o sentido das nossas vidas, nós podemos estar vulneráveis a essas ações sutis que sempre iniciam-se pelo pensamento. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza a sua vítima. Os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor, para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Então não é à toa que Jesus nos convida à oração, à vigilância, a permanecer em comunhão com os seus ensinamentos. Porque desguarnecidos, nós seremos alvo mais fáceis, nos tornaremos vulneráveis a essas ações. Em seguida, envolve-a em seus fluidos perispirituais, a fim de garantir efetiva sintonia mental entre ambos. Esta só acontece porque, agindo de forma persistente, o obsessor envia os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que, incauta e invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Estas informações foram retiradas do livro Obsessão e Desobsessão, da autora Sueli Caldas Schubert, em sua primeira parte, no capítulo 9. É muito interessante esse processo de identificação e localização entre pessoas que já tiveram algum convívio, e geralmente um convívio íntimo e profundo, de conhecimento mútuo, seja nessa encarnação ou encarnações passadas. O endereço é vibratório, é uma forma de conexão magnética em que se estabelece o concurso pela locupletação dos pensamentos. Mas, meu caro ouvinte,
De que modo se estabelece essa sintonia obsessiva? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Sintonia obsessiva. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Os fluidos de ambos se interpenetram. Os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito pode então se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, quais os médiuns. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benfazeja, não impelindo o indivíduo senão à prática de bons atos. Se é mau, força-o à prática de ações más. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada de água. Faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar, impele-o contra a sua vontade a atos extravagantes ou ridículos. Em suma, magnetiza-o, lança-o num estado de catalepsia moral, fazendo dele um instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se produzem em graus de intensidade muito diversos. Ensinou-nos Allan Kardec, meu caro ouvinte, na obra Obras Póstumas, em sua primeira parte, sob o título Manifestações dos Espíritos, no capítulo 7, item 56. O texto descreve as etapas do processo obsessivo, que nasce da sintonia mental estabelecida entre o obsessor e o obsidiado, e que pode conduzir às seguintes consequências. Letra A. Conjugação de fluidos perispirituais. Letra B. Simbiose de pensamentos, emoções e sentimentos. Letra C. Domínio mental do obsessor que mina a lucidez do obsidiado, induzindo a ações danosas. Então, um processo grave de domínio sobre a vontade, de domínio sobre os pensamentos, sobre as ações, sobre as nossas escolhas, geralmente buscando os vícios, a satisfação grosseira do uso das sensações, porque o desencarnado, apesar de estar desvinculado da roupagem da matéria do corpo físico, ainda se sente com todas as necessidades de realizar suas fantasias, suas ilusões, suas extravagâncias, os seus excessos. Então usa o encarnado para se aproveitar do seu corpo, daquele que se encontra nessa postura de invigilância, de pensamentos do mesmo propósito. Então não há culpado nessa história, porque ambos estão numa sintonia mental. Embora a entidade obsessora passe a comandar pensamentos e ações do encarnado, em especial nos casos mais avançados de fascinação e de subjugação, o espírito não se apossa do corpo da vítima, como alguns acreditam. A ligação é sempre psíquica. Sobre isso, indaga Allan Kardec. Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Esta questão pertence à obra O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec fez a pergunta número 473.
e os espíritos emissários celestes superiores nos trouxeram a resposta. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, o encarnado continua encarnado, não é substituído pelo espírito desencarnado. O desencarnado atua no pensamento, atua constrangendo a vontade e força-o a agir de acordo com as suas necessidades, que tem a mesma conotação dos sentidos e vontade do obsidiado. A questão acima esclarece a vulgarmente chamada possessão, que pressupõe não só a existência de demônios, isto é, de uma categoria especial de seres voltados para o mal, mas também a possibilidade deles coabitar o corpo de alguém que se encontra reencarnado. Como tais entidades não existem e não há possibilidade de coabitação no mesmo corpo, não existe a possessão no sentido clássico do termo. Esta é a elucidação feita pelo codificador. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Sabemos que mais tarde Allan Kardec admitiu a possessão por subjugação física, em que o espírito consegue um domínio amplo das funções motoras do encarnado. Mas a ideia de coabitação continua sendo a mesma. O espírito não entra no lugar do outro espírito que está usando o seu corpo. O perseguidor somente encontrará ambiente para obsidiar se o perseguido oferecer-lhe as condições favoráveis. Isto é, fornece-lhe brecha psíquica favorável. Irritação, mágoa, ciúme, inveja, evide a uma agressão ou ofensa, consumo da substância química entorpecente, dentre outros, principalmente as drogas e o álcool. O obsessor ardiloso, aproveitando-se da oportunidade, lança comandos mentais, em forma de imagens, sensações e de lembranças de atos ocorridos no passado. Se acolhidas, o sentimento de ódio, a culpa, a melancolia, a irritabilidade, o medo, etc., ficarão aguçados. Vamos continuar analisando o processo obsessivo já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você acompanha conosco o estudo da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos estudando o processo obsessivo. Permitida a incursão obsessiva inicial, a hipnose se estabelece e os pensamentos vão gradativamente se ajustando ao comando do obsessor. Então, o obsidiado construiu essa conexão, se permitiu, pelos pensamentos insistentes,
por apresentar a mesma característica do seu caráter, da sua condição de interesse pessoal equivalente àquele que se apodera desses pensamentos. Infecções fluídicas. Alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida, tanto a mente quanto o corpo físico do obsidiado começarão a exibir os sinais do colapso das energias, perceptível pelos pensamentos desconexos, perda do senso crítico, tomada de decisões inadequadas, instabilidade emocional como irritabilidade, calmaria, depressão, euforia, delírios, alucinações e somatizações orgânicas manifestadas na forma de enfermidades variáveis. São estados decorrentes do que o espírito André Luiz denomina de infecções fluídicas, cujo agravamento pode produzir danos irreversíveis à delicada tecedura psíquica durante a reencarnação. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas, e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda muitos outros imobilizados nas paixões egoísticas, desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de se afastar. Esse trecho foi retirado da obra Evolução em Dois Mundos, em sua primeira parte, no capítulo 15. Espíritos com alta carga de negatividade prostam-se juntos a encarnados invigilantes, intoxicando-lhes o perispírito com as emanações deletérias que carregam e que, ao serem assimiladas, geram o mesmo estado de desequilíbrio. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, podem a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem ao mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Missionários da Luz, capítulo 19, também do autor André Luiz. Na análise que se segue, Sueli Caldas Schubert esclarece o processo mórbido mencionado, reportando-se a André Luiz. André Luiz, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-a de cerco temporariamente organizado e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Entre as técnicas utilizadas por eles, ressaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida. Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido, com as suas forças debilitadas.
chegando até ao estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar sua vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Essa comunhão mental é estreita, e ainda que à distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. As infecções fluídicas, fruto das intoxicações perispirituais, são a base para a somatização da obsessão. O perispírito, ao assimilar as energias deletérias, fluídicas e mentais do obsessor ou de outras entidades vinculadas ao processo, repassa as vibrações negativas do corpo físico, que na forma de somatizações revela-se enfermo. Então a obsessão também pode causar enfermidades graves do próprio corpo físico, combalindo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Assim Vencerás, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 7, Influências. Todas as regiões da vida terrestre experimentam a influenciação espiritual de variados matizes. Busquemos o concurso das forças que materializam o bem, associando-nos a ele em todas as circunstâncias. Se nada oferecemos de útil, que podemos receber das energias que difundem na Terra o suprimento dos recursos divinos. Há sempre no imo de nossa alma o propósito de recolher as graças do céu. Quase todo espírito se julga o mais importante credor das bênçãos divinas. Entretanto, ninguém consegue alguma coisa sem esforçar-se de algum modo. A semente que germina, vencendo os empecilhos do solo, obtém mais tarde o favor do fruto. A fonte que abandona o poço onde nasceu, arrojando-se para adiante, na conjugação do verbo servir, alcança a grandeza do mar. O homem que se destaca pelo esforço na própria elevação, dirige-se para a vanguarda de luz, convertendo-se em abençoado instrumento dos celestes desígnios no progresso humano. Ajuda aos outros e serás amparado pelos heróis do bem. Semeia a fraternidade e conquistarás a influência benéfica de milhares de irmãos. Obteremos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Se o lodo transforma em lodo a terra que o visita, o fogo converte em fogo o combustível que o procura. Não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que ainda se comprazem nas trevas. Mas se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se consagram à luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, auxiliando-nos a compreender que somos os responsáveis pela comunicação que se vincula através de nós, e estabelecemos o concurso de sintonia de acordo com os interesses que nós mesmos cultivamos para as nossas vidas. Ou seja, somos os construtores do rumo do sentido da vida que estabelecemos. Somos os artífices desse próprio destino, meu caro ouvinte. Então nos qualifiquemos no bem, fortaleçamos-nos com o Evangelho de Jesus.
e vamos nos permitir as ações do amor do Cristo através dos atos, palavras e construção dos melhores pensamentos pela saturação dos ensinos superiores através do estudo e a busca pela verdade hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.